pessoas! Vamos falar sobre história da moda e figurino do cinema? Fazer uma análise para explicar quais filmes têm figurinos com muita precisão e acuracidade histórica, que seriam boas referências para a gente estudar e entender a história da moda. Mas é importante entender que o figurino tem muitas funções nas produções audiovisuais, especificamente no cinema, quando estamos falando aqui. Ele não tem por pretensão, em boa parte das vezes, ser um retrato fiel da época em que se passa, mostrar detalhadamente com precisão como era o vestuário dessa época. E o que isso significa? Que muitas vezes eu vou ter ótimos filmes, grandes produções cinematográficas, com figurinos sem acuracidade histórica nenhuma, porque o figurino vai exercer várias outras funções. E para ajudar vocês a entenderem a que tipo de figurino estou me referindo quando eu citar os filmes, eu vou utilizar dois teóricos que categorizaram os figurinos em basicamente 3 categorias diferentes. É o Marcel Martin e o Gerard Breton, que dividiram basicamente os figurinos em realista, pararealista e simbólico. Essas categorias não são engessadas e vocês podem encontrar termos um pouquinho diferentes, mas esses que eu citei aqui são os mais comuns de vocês verem em estudos e pesquisas sobre estética, figurino e cinema. Os realistas são figurinos que têm por intenção reproduzir com a maior fidelidade histórica possível o vestuário de uma época. Os pararealistas vão se inspirar no vestuário e na estética de uma época, mas muitas vezes as decisões estéticas vão se sobrepor à acuracidade histórica. E os simbólicos são filmes que deixam completamente de lado a acuracidade histórica para cumprir várias outras funções. Eu vou utilizar essas categorias para explicar para vocês a qual tipo de figurino estou me referindo quando citar um filme. Eu quis trazer um filme com um figurino muito controverso, que é o Cleópatra, protagonizado por Liz Taylor e Richard Burton. Esse filme é de 1963, foi produzido pela 20th Century Fox e vai contar a história da Cleópatra. Esse filme possui um figurino simbólico, completamente simbólico. Ele não tem por intenção ser preciso historicamente e mostrar o vestuário que os egípcios utilizavam ao tempo de Cleópatra, ou sequer que Cleópatra utilizava aquele período. A gente pode pegar moedas, documentos que são comumente estudados para representar as vestes e o vestuário daquele período, e dá para ver que é muito diferente. A ideia desses figurinistas, desses 3 figurinistas do Cleópatra, que eu vou pôr o nome aqui embaixo, era exaltar a figura da Elizabeth Taylor no papel de Cleópatra, enfatizando assim algumas características que o público elogiava. A própria Liz Taylor costumava ressaltar em seus figurinos quando protagonizava os seus trabalhos. O figurino também representa significativamente muito da moda e da estética comumente vistas no Ocidente no início dos anos 60. E isso acontecia por vários motivos. Um deles é a identificação de público. Como trata-se do que hoje nós nomeamos de produção de época, o que os produtores fizeram foi utilizar, por exemplo, todo o simbolismo associado a figuras majésticas como luxo, poder e opulência. Nós encontramos isso nos tons de dourado, no ouro, nas vestes suntuosas que a Liz Taylor usa, representando Cleópatra, porque esses símbolos e essas cores são associados a figuras reais no inconsciente coletivo. E a imagem que já era associada a Liz Taylor, para que as pessoas, ao se deparar com uma produção de época, conseguissem se identificar com um personagem. É possível ver ainda nesse figurino, uma escolha que os figurinistas fizeram, que foi trazer para adereços de cabeça, para acessórios, até para algumas capas que a Liz Taylor usa como Cleópatra, de alguns símbolos que a sociedade ocidental associa aos egípcios. Por quê? Com as ondas de egiptomania, com a invasão, com os saques das tumbas pelos europeus, alguns desses símbolos ficaram muito conhecidos nas sociedades ocidentais. E os figurinistas utilizam esses símbolos, colocam eles na forma de adereços de cabeça, de acessórios,
para que aquele figurino que foi tão modernizado e que não tinha absolutamente nada a ver com as vestes dos egípcios ao tempo de Cleópatra, ainda remetesse, mesmo que de maneira longínqua, àquela figura histórica, justamente porque as pessoas conseguiam olhar para aqueles símbolos e ter uma identificação deles com o povo egípcio, mesmo num figurino que não tinha correspondência histórica nenhuma. No figurino fica muito claro também a confusão que as pessoas fazem quando a gente fala de história do Egito Antigo. A gente tem um período que vai de 3100 a.C. a 30 a.C., milênios de história. E as pessoas costumam comprimir essa história em alguns séculos e achar que as coisas são próximas à outra. Cleópatra governou o Egito quando o Egito era praticamente uma província do Império Romano. Ela é da dinastia Ptolomaica. É uma estrutura social e um contexto político-econômico muito diferente do que quando a gente fala do início do Egito Antigo, lá com a aglutinação do Baixo e Alto Egito, o apogeu da civilização faraônica, inclusive da época que se construíram as pirâmides que a gente conhece até hoje. E as pessoas misturam isso tudo, toda essa análise do que tipo de figurino nós estamos falando, o que é por trás da construção desse figurino, a gente consegue observar ele de uma maneira muito mais crítica. A gente sabe que a gente vai estudar esse figurino como um retrato da época que ele foi produzido, mas que também este mesmo figurino não possui fidelidade à acurácia histórica e não pode ser utilizado como referência para a gente estudar e entender como era o vestuário no Egito à época de Cleópatra como governante. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio de História da Moda e Cinema. Utilizei este figurino controverso de Cleópatra, que é muito significativo e importante para que nós possamos entender e enxergar as múltiplas possibilidades que um figurino possui. E ficou ainda mais evidente por essa análise que quando nos debruçamos sobre o estudo da história da moda no vestuário, fica patente a necessidade de diversificar as fontes de pesquisa para que consigamos chegar a um resultado muito mais sólido e muito mais próximo à realidade condizente quando falamos de vestuário e de moda em uma determinada localidade, em um determinado tempo histórico. Se você ficou com alguma dúvida, não entendeu algum termo que eu citei ou alguma referência que eu fiz, aproveita e deixe aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de responder. E aqui na caixinha de descrição tem todas as referências bibliográficas utilizadas para estruturação dessa aula que vocês podem utilizar como material de pesquisa. Beijinho e tchau, tchau!